E aí, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Fonseca, eu sou ator, apresentador e na real a ideia não é me vender nesse vídeo. Na real, a ideia é dar dicas para você que quer viajar para Atacama. Você não sabe como ir para Atacama? Eu vou te explicar. Como é que funciona? Quando eu comecei, eu tive a ideia de fazer uma viagem para Santiago e depois ir também para Buenos Aires. Uma só viagem, em torno de uns 10 dias. Ficar 3 a 4 dias na cidade de Santiago e ir para Buenos Aires. Ou vice-versa, eu não sabia muito bem qual era o caminho que eu tinha que decidir. E eu falei com um amigo meu e eu pedi uma ajuda, na verdade, para ele, porque ele já viaja muito, que é o Felipão. Aliás, obrigado Felipão, é nóis. E aí ele me disse, pô, por que você não vai para um lugar só e aproveita de verdade? Por exemplo, lá no Chile tem o Atacama. E eu sequer sabia o que era o Atacama. E a partir do momento que ele começou a falar comigo, eu comecei a seguir a ajuda que ele estava me dando. E agora eu vou te repassar. Começando, você começa pelo voo. Qual companhia que você deve fechar? Eu, por exemplo, fechei pela Smiles, né? Que é o da Gol. Fechei e eu não gosto muito da Gol. Confesso que eu fui há pouco tempo, fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro e tinha uma galera puta da vida, só vamos viajar à noite. E xingando, falando, meu, quem vai para Santiago? A gente tinha voo agora de manhã e o voo só vai ter 9 da noite. Puto da vida. Falei, meu, tô ferrado. Eu tinha acabado de fechar o voo da Gol pelo Smiles, dei as minhas milhas e dei um dinheiro em cima. Ficou, em média, na Gol, R$750 por pessoa ida e volta. Fui eu, a minha namorada, meus pais e mais um casal. Na verdade, meu primo com a namorada. Então foram 6 pessoas. Eu fechei a parte, mas por pessoa dá R$750, ida e volta, certo? Sabendo que você pode pagar essa viagem no seu cartão de crédito em até 10 vezes sem juros, beleza? Tá, tudo bem. Aí eu falei do voo de Santiago. Chegando em Santiago, você, para ir para o Atacama, para o deserto do Atacama, você precisa ir para Calama. Calama é um aeroporto que fica aproximadamente de avião a uma hora e meia, na verdade, de Santiago. Então você tem que descer em Santiago e de lá ir para Calama. E de Calama pegar um traslado para São Pedro, que é uma cidadezinha onde você consegue usufruir de tudo lá do Atacama, do deserto, tá? Como é que funciona? A minha dica, acho que a principal é para você fechar esse voo direto pela Sky Airlines. Eu fechei pela Sky Airlines. A Sky Airlines, são voos domésticos, não sei se só dentro do Chile, mas saiu em conta. Para se ter uma ideia, ficou por pessoa, ida e volta do Calama, R$350. Bom, né? É bem barato, R$350. E a minha dica é, aqui embaixo tem todos os sites que eu usei. Site para converter peso, site de traslado, o site que a gente fez no nosso passeio, que eu já vou falar, e inclusive o Skyscanner, que é um site onde você consegue fazer uma simulação. Você já deve ter visto decolar.com, já deve ter visto, sei lá, tinha um qualquer, putz, esqueci agora, mas tem vários. O Skyscanner é um site onde ele vai monitorando as companhias que estão mais baratas. E a Sky Airlines, no caso do voo de Santiago para Calama, foi a mais barata e foi onde eu comprei, né? Mas se você for comprar outra que é mais em conta, é a Latam, que é a TAM que juntou com a LAN, né? Latam. Tava mais barato, mas não pelo site.com.br. A dica principal é você acessar pelo site do Chile. Então geralmente vai ser latam.cl, que é o site do Chile direto, que é mais em conta, porque você está comprando como se fosse um chileno num voo doméstico e não como um brasileiro indo até o Chile e querendo fazer uma viagem para o Atacama. Eu optei em fazer uma viagem direto. Na verdade foi a dica do meu amigo lá do Felipão. Ele falou, pô, faz o seguinte, já fecha o voo, chega no aeroporto de Santiago, espera lá. Tenta pegar um voo próximo para você esperar no aeroporto. Não faz mal, pega um voo, sei lá. Por exemplo, eu cheguei lá às 2 da manhã e esperei. Claro, pode acontecer algum erro, né, algum atraso no voo, então não pega muito perto de horário. Mas eu saí de Guarulhos, cheguei em Santiago às 2 horas da manhã,
Saí de um voo, foi direto, sem conexão, né? Mas eu saí às 10 da noite de Guarulhos e cheguei em Santiago às 4 horas de voo, 2 horas da manhã. O meu outro voo da Sky Airlines estava marcado para 6 horas da manhã. Então esse intervalo de 4 horas, 3 horas e meia, porque você tem que pegar bagagem e tudo mais, 3 horas e meia mesmo de espera, nós ficamos no próprio aeroporto. Nesse meio tempo, o legal é você resolver a tua vida. Então, uma dica muito importante. O dinheiro, como se você for fazer uma viagem direto, sem conexão, você não quiser comprar nada nos aeroportos, por exemplo, meu primo ele parou em Buenos Aires, então talvez ele quisesse comprar alguma coisa lá no aeroporto de Buenos Aires, ele teria que usar o cartão de crédito dele, ou até mesmo a moeda, o peso argentino, né? Não, no caso a gente foi direto, então a gente optou em levar em reais, eu levei mais ou menos uns R$1.000, né, por pessoa, R$1.000, e assim que você sai do duty free, assim que você sai do voo internacional de Santiago, você já dá de cara com uma casa de câmbio, se não me engano é a AFEX, 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 se não me engano, porque existe várias também dentro de Santiago, mas dentro do aeroporto, como você já vai direto para Calama, já troca lá. A gente pagou na conversão 177, então R$1.000 foi convertido a quanto, meu Deus? R$1.000, troquei na hora. E se você não domina o idioma, fica atento, conta o teu dinheiro, né? Antes de entregar, eu tenho R$1.000, entrega para ele, ele vai contar, e ele vai te fazer a conversão, vai te entregar e você já troca. Por que você já troca lá? Porque vale muito mais a pena. Se você for trocar diretamente no Atacama, lá em São Pedro, é mais caro as casas de câmbio, você não encontra o seu banco por lá, né? A não ser que você tenha feito um trâmite com o seu banco, você encontra muito BCI, que é um banco chileno deles lá, que você vê em toda parte. E eu vi muitos gringos sacando por lá, mas aí deve ser um outro trâmite. Eu optei levar em dinheiro para não correr risco, e aí eu fiquei usando só o peso chileno e pagando algumas coisas no cartão de crédito, la tarjeta de crédito, como eles chamam, que eu já explico também. A dica do dinheiro é essa. A média de conversão, aqui tem um conversor de moedas, mas a média, pelo menos eu fui no mês de setembro, comecinho, peguei um feriado, e mês de setembro é um mês festivo lá no Chile, porque em todo o país, porque é um mês da independência deles, né? Foi um mês de um golpe, é isso? Um golpe, acho que é isso, que aconteceu por volta, perto do dia 5 a 10, eu não me lembro o dia, e dia 18, eu acho que é 18 do mês de setembro, não sei de nada, né? Mas foi o dia da independência deles, então é um dia comemorativo, tem bandeirinha do Chile para todo canto. Por que eu falei isso? Eu não sei. Mas... tá, beleza, lembrei. A média que eu fui agora, tá falando de data, mas a média é R$5 é equivalente a 1.000 pesos chilenos. Uma média, tá? É legal você fazer uma conta que é a seguinte, por exemplo, você foi lá comprar alguma coisa no estabelecimento, custa 35.000 pesos chilenos. Você vai pegar o seu celular e vai fazer a seguinte conta, 35.000 pesos chilenos, 35.000, certo? Não dá pra ver absolutamente nada, né? Horrível a câmera. Dividido por 177, que foi o que eu paguei. Esse foi o valor de conversão. Por exemplo, 35.000 pesos viraria R$ 197,74. Claro, isso se você pagar em dinheiro. Se você for pagar no cartão, lá, tarjeta de crédito, você tem que pagar junto o IOF. Então tenta pagar tudo em dinheiro na medida do possível. Aí você chegou em Santiago, esperou, chegou em Calama, você precisa ir para a cidade de São Pedro, que é a cidade onde tem os passeios e é uma cidade simples, até mesmo. Eu imaginei que era muito mais precária a cidade, eu ia dormir mal, quando na verdade eu achei muito legal. Achei que tem o seu charme próprio, são todas as casinhas feitas de barro, o pessoal é muito bacana. Para poder chegar lá, você precisa fechar um traslado. O traslado tem aqui embaixo, eu fechei pela Transcalibur. Quando você chega no aeroporto de Calama, eu estava preocupado pelo seguinte, com medo, eu estava indo com meus pais e tal, família, eu estava com medo da gente chegar lá e passar apuro, né? Porque não é a nossa língua, não é a nossa casa, a gente não está habituado, a gente não sabe como é que funciona.
Mas aí eu deixei uma pré-reserva nesse site aqui embaixo, que é super seguro. Saiu, se não me engano, lembrei, 20 mil pesos chilenos por pessoa, ida e volta. 20 mil pesos chilenos por pessoa, ida e volta. Que isso dá aproximadamente, vamos multiplicar por 5, dá 100 reais ida e volta, certo? Então, eles, a partir do momento que você desce do aeroporto, eles já pedem na reserva o seu voo, você não precisa pagar nada, você só paga lá, mas eles vão pedir o seu voo, a hora. Você chega, tinha uma plaquinha lá me esperando, Felipe Fonseca. Falei, olha, estou seguro. Fui até lá, falei com eles e acertei o valor de ida e volta, paguei, me levaram até o aeroporto e eles já me deram um voucher falando da nossa volta. Por exemplo, nosso voo de volta era às... que horas? 8 e pouquinho, 5 da manhã ele já estava em casa buscando a gente. Para não ter erro, você tem que chegar no voo internacional um pouco antes, né? Na verdade, pelo menos 3 horas antes você chega, mas pode chegar 1 hora antes só, é o tempo de embarque, sem falar que você tem que despachar a mala. Aliás, aconteceu uma situação muito louca comigo, cara, que é uma puta de uma dica. A gente, chegando em Guarulhos, a gente teve puta de uns burros achando que tá indo o quê? Pra rodoviária de Tietê, né? Tudo pobre louco. Aí a gente se ligou que o nosso voo era 5 para as 10. Eu errei ainda o terminal que a gente foi, achei que o internacional era no 3, quando na verdade o Gol saía do 2. A gente teve que andar, quase que a gente perde o voo. Falar a real, a gente chegou a perder o voo, a gente entregou a mala, falou não, esse voo já está encerrado. Mas como assim já está encerrado? Não pode, moço, a gente está tudo fechado e desesperado, começou a me desesperar e ela não deu a mínima, não deu nem bola pra gente, mandou a gente falar em outro balcão. A menina do balcão falou o seguinte pra mim, Felipe, se já tivesse feito check-in. Falei, mas eu já fiz check-in. Ela falou, não, então o problema é a mala, vocês estão com as malas, mas vocês podem entrar, o problema é que vocês não conseguem despachar a mala. Na hora que ela me falou, me deu um estalo, eu fui até uma Alex lá embaixo, paguei 130 reais da minha burrice, claro, de 4 malas, deixei lá porque meu primo ia viajar na madrugada, 5, 6 da manhã. Deixei autorizado para ele retirar nossa mala e levar pra gente, e acabamos pagando esse excesso de bagagem aí que, sei lá, deu muito burro, né? Mas dá vergonha de falar, mas tem que falar. Deu uns R$1.000 para 4 pessoas, 250 por pessoa. Essa burrice, mas deu tudo certo no final. Ele chegou com as nossas malas. Imagina, ele falou que ele passava no aeroporto, com as malas dele e com 1 milhão de malas junto. Falaram, mano, onde que esse maluco tá indo? Mas foi isso. Quase que a gente não consegue ir. A sorte que fiz o check-in da minha casa. Então a minha dica para você não seja burro como eu, um viajante, um turista de primeira viagem como eu. Aliás, foi minha primeira viagem internacional, tô achando que é um voo doméstico qualquer e quase que eu perco e deu vontade de sentar e chorar. Parecia cena de filme, eu correndo, não, vem, chamava minha mãe, chamava minha namorada e meu pai na frente comigo e não passava, a gente tinha que passar ainda na Polícia Federal. Só sei que a gente entrou de van e eu fiquei louco para tirar uma bela de uma selfie para registrar esse momento, mas acho que eles iam ficar bem bravos, né? O traslado que eu estava falando, antes de toda essa história que não cabia agora, desculpe, mas você pode fechar e para garantir, é legal você chegar lá e ver a pessoa com a plaquinha com o seu nome, você fica mais seguro. Mas a partir do momento que você chega em Calama, tem muitas empresas de traslado, então fica tranquilo. A minha dica para você que é mais organizado, mais planejadinho, que tem medo de se ferrar, como eu estava, né? Porque eu não sabia o que ia se passar por lá, a gente fica com muito medo do desconhecido. Eu te falo, não sofra, porque dá para você fazer uma viagem maluca sem ter fechado absolutamente nada e tudo vai dar certo. O mais importante só é você trocar o dinheiro. Desceu em Santiago, troca o dinheiro, quanto você achar necessário, se você não fechou passeio nenhum ainda, você tem o cartão de crédito para pagar ou você tem dinheiro, você pode levar R$1.000, R$1.500, trocar e levar um cartão de crédito que você sobrevive. Por quê? O traslado, na hora que você chega, tem várias empresas que estão só te esperando loucamente um turista com toda a sua família ou até mesmo sozinho para fechar um traslado com eles. Então você vai conseguir fechar na hora, tá? E na volta, só que é importante você ter garantido para não se atrasar e não ter problemas em relação ao seu voo e acabar acontecendo o que aconteceu comigo. O hostel, como que eu fiz? Eu fechei tudo pelo Booking.com, famoso site de hotéis.
O hotel que a gente foi, na verdade o hostel, é o Tuiasto. Esse que tá já aqui também na descrição, tá? Eu achei ele simples, mas só tinha café da manhã, mas eles têm um jeito diferente de café da manhã. O café deles, por exemplo, é aqueles de pó, que você faz na água quente, chá. Mas eu adorei muito a menina de lá, a Ian Carla. Eu tirei até uma foto com ela, postei no meu Facebook e tudo, porque eu achei ela genial. Ela é muito boazinha, ela ajudou a gente com as dicas. A namorada do meu primo lavou uma roupa, deixou no varal e a roupa congelou, cara, muito frio. Ela deixou pra secar, a roupa ficou dura e teve que mandar lavar. Deu um dinheiro pra ela, ela lavou a roupa e aí poderia ter passado, mas contrataram só pra ela lavar e deixar tudo em ordem. Mas você consegue fazer serviços assim. Você precisou lavar uma roupa que você levou, sei lá, eu levei só 2 calças, precisou lavar uma, paga e eles sabem lavar melhor do que você. Não lavar, na verdade sabem como lidar com o tempo, que a gente não sabe, tá? Esse hostel Tuiasto, ele não fica no centrão, mas ele fica perto, você anda sei lá, 5 minutos, você já está na Caracoles, que é a rua principal, tudo bem? Então, essa é minha dica, Hostel Tuiasto. Gostei muito, mas tem várias outras opções, vai de acordo com o teu gosto, de acordo com o teu bolso. Nós pagamos lá, acho que foram 3, deixa eu ver, chegamos na terça, quarta, quinta, sexta, foram 4 noites, saiu 110 mil por casal, certo? Então vê aí, faz essa sua conta e vê o que vale a pena, tudo bem? Os passeios, eu fechei por uma empresa chamada Grado 10, tá aqui embaixo, Grado 10. Eu achei incrível. Primeiro que, a gente é um puta no caminhão, assim, ó, e é um caminhão puta no clima de maluco. A gente que tá indo pra uma viagem dessa, a gente quer ir pra uma trip, né? Quer ir pra uma coisa diferente, a gente quer aproveitar lugares que você nunca viu na tua vida, e que dirá um caminhão como aquele, acho que era só pra brindar. E eu achei uma empresa segura, eu achei... se você entrar no site, tem em inglês, em espanhol, em português, eles têm um cuidado com isso. Lá tem muito brasileiro no Atacama, você vai encontrar trabalhando, você vai encontrar turista, você vai encontrar em todo canto. Mas você, o que acontece? Você está saindo daqui para ir para um país diferente, você vai, quer ir com segurança, então eu fechei antes. Paguei metade aqui no Brasil, em São Paulo, onde eu moro, e paguei metade quando eu cheguei lá no cartão de crédito para poder fazer os passeios. Foi um pouco mais caro, confesso. Deu mais ou menos R$100 a mais do que eu pagaria fechando na cidade. Lá, a cidade de São Pedro se resume em 2 ruas. Acho que a principal que eu me lembro é Caracoles. Essa rua, você andando por ela, Caracoles, cara, lá vai ter farmácia, lá vai ter um monte de comércio, vai ter sorveteria, vai ter tour astronômico pra cá, vai ter passeio. Se você não fechou nada, tudo bem. Se você andar pela Caracoles, você vai encontrar muita gente oferecendo, muitos passeios e provavelmente você vai pagar muito menos do que eu paguei. R$100 a menos você vai economizar. Mas a Grado 10 não é minha indicação, não estou ganhando nada, mas eu gostei muito porque eu fui com meus pais e foi legal o clima, foi legal o caminhão. Eles fazem nas lagunas altiplânicas onde a gente foi, é um dos passeios que eu já falo. Eu achei um lugar lindo e eles fizeram um café da manhã pra gente, nos geysers, né, que eles chamam, onde sai as águas quentes em uma temperatura -12 que a gente pegou, muito fria. Eles fizeram uma panqueca que falam que é muito boa, mas é tudo feito na hora. Eu gostei muito porque o motorista era show de bola, o guia era gente boa demais, o Rodrigo, o José, o motorista era o Alfredão, virou o grande amigo do meu pai dá liberdade pro meu pai, ele vira o brother. Mas foi um lugar onde recebeu a gente muito bem, teve a panqueca, eles fazem na hora. A gente viu outras agências de turismo, de passeio, servindo o café, mas um café que trouxe de casa. A mesma coisa que você ir na padaria, comprar tudo pronto e colocar numa mesa. Lá não. Lá eles fazem a massa na hora da panqueca, lá colocaram doce de leite na panqueca na hora, fazem uns lanches com presunto, queijo, fazem lanches com ovos. Eu vou te falar que foi um clima bem diferente. Inclusive teve um dia onde a gente foi pra onde? Sejar, Orros de Sejar. Acho que é isso, E foi bem bonito, é uma praia no meio do deserto. Só que é muito caro a entrada. A entrada lá custa mais ou menos, desse passeio, 17 mil pesos a entrada no parque.
uma tarde. Eu não achei tão proveitoso, porque é bonito e é legal para você recordar, acho que vale a pena. Mas o que mais valeu para mim foi a Grado 10 nesse dia, porque a gente viu um pôr do sol muito bonito que eles pararam e eles fizeram um coquetel pra gente. Colocaram cream cheese, umas bolachinhas, colocaram esqueci agora, Pinot Sour. Puta, acho que eu tô errando o nome, mas é uma bebida que tem lá, eu vou pesquisar, qualquer coisa eu já corrijo aqui embaixo, tá? Perdão. Colocaram uma bebida, um coquetel pra gente, teve um amendoinzinho, salame, só que não é pela comida, o coquetel faz com que você conheça as pessoas, converse com as pessoas, você faz com que você interaja. Eu estou estudando inglês, mano, e tinha uns holandeses lá, não nesse dia, mas em outro, e eu consegui conversar meio rolado, blá 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 blá. Mas eu acho que essas coisas fazem diferença. A gente consegue se sentir mais vivo e mais na viagem, não fica uma coisa só. Nós fomos em um grupo, fomos em 6 pessoas, podíamos apenas fazer uma viagem com 6 pessoas que conversam entre elas e ponto. Quando na verdade a gente fez vários amigos, o Davi, o Luiz, com a namorada, com a esposa, a gente conheceu gente de Belo Horizonte, de Recife, e a galera muito gente boa, velho, que só aumenta a beleza e a memória do passeio. Então minha dica é essa, Grado 10 é boa, mas se você quer ir no mochilão, você nem sabe o que fazer, anda pela rua principal, Caracoles, e lá você já fecha todos os passeios. Aliás, eu fui em Vale de la Luna, que eu achei muito legal. Aquilo ali, anos atrás, era o fundo do mar, fundo do oceano. Então, por isso que é deserto do sal. Deixa eu baixar esse dedo. Por isso que é o deserto do sal. Ali era tudo fundo do mar. Mas é impressionante, tem uma gruta por onde você anda e tal, e vale muito a pena, tá? Bem legal. Então eu fui para Vale de la Luna, eu fui para Termas de Puritama. Puta, como é legal Termas de Puritama. Termas de Puritama são 8 piscinas naturais, termais, no meio do deserto, velho. Então imagina, o que acontece lá, durante o dia é muito calor e à noite é muito frio. Mas tem um vento muito gelado. Só que, imagina, no meio do deserto, no meio do nada, você de sunga, mano, entrando numa piscina termal, é uma coisa assim, sem explicação, você fica bobo, porque é muito da hora, a água é quentinha, se não me engano, a água lá tava... Porque quanto mais vai descendo a queda d'água, a primeira piscina natural, acho que estava 32 graus, chegando na última, acho que estava 28, 20 e pouco, sei lá, não lembro. Mas foi uma delícia. Dá pra você, a água é cristalina, dá pra você ver seus pés. Eu tenho foto, puta, dá uma olhada nessa foto. Olha que foto. O mar, parece que você tá no fundo do mar, né? Termas de Puritama. Nós fomos para as Lagunas Altiplânicas. As Lagunas Altiplânicas, elas, puta, é fora de série, cara. São umas lagoas que tem em uma altitude que dependendo se você não estiver acostumado, minha mãe estava passando um pouco mal, um pouco de tontura. A dica quando você for para altitude é sempre respirar pelo nariz e soltar pela boca. Mas pode fazer isso mesmo, tá? Essa foi a dica do motorista e ajudou muito a gente. E comer pouco. Se você comer muito pela manhã, você vai passar mal. Mas Lagunas Altiplânicas é um passeio imperdível, velho. Muito bonito. E foi onde teve o café. Eu adorei. Acho que foi o que eu mais gostei. Nós fomos também para Ojos e Sejar, que é uma lagoa, como se fosse uma piscina. E é legal, vale. A água é muito fria, se não me engano a água está a menos 2 graus. Você entra, o coração para, você sai, o coração volta a bater. Você entra, o coração para, você sai, o coração volta a bater. Eu não tive coragem de entrar, na boa. É muito gelada e a água é muito salgada, mano. Muito, você sai branco. É cheio de minerais que vão fazer bem pra tua pele, você vai relaxar, bababá. Mas como você fica cheio de sal, você quer tomar uma ducha depois, não quer? De água doce. Tirar todo esse sal. A ducha, eu acho que tá menos 10 graus, porque a ducha tá tão fria quanto. Então, entrar na água já era difícil pra mim, só que eu não gosto muito de ficar com sal no corpo, pensando em tomar a ducha, nem entrar eu entrei, só molhei os pés até o joelho e tremendo de frio. E também nós fomos para os geysers.
Os geysers, onde sai aquela água derivada dos vulcões e contrasta com a temperatura baixa, fica uma fumaceira para todo canto, mas é uma coisa linda, a natureza, né? A dica que eu tenho para te dar dos geysers, se você fechou qualquer passeio lá ou daqui, deixa para ser um passeio, um dos últimos, e inclusive depois de lagunas altiplânicas. Essa dica foi dada pela menina do hotel, aliás, é a Ian Carla. Ela é tão gente boa, já vou falar do hotel. Ela é muito gente boa, e ela disse que a gente ia sentir muito. Ela e o outro rapaz que trabalhava no hostel. Falou, olha, vocês não estão acostumados com altitude, se vocês forem direto para o geyser, porque as altitudes são de 4.000, 4.200 metros, a gente não está acostumado. Então dá dor de cabeça, a gente sangra nariz, sangrou o nariz de quase todo mundo, o meu sangrou, depois que eu fui para Santiago foi sangrar, a gente não está acostumado. Então, deixa para fazer o passeio dos geysers, um dos últimos, porque você já está um pouco mais adaptado à altitude e, inclusive, você tem que ir muito preparado para o frio, que eu vou falar também. Também tem outro detalhe nos passeios que é importante. Só para falar em valor, na Grado 10 nós fechamos um passeio para 6 pessoas, saiu 600 mil pesos chilenos, que dá 100 mil por pessoa, que dá, multiplicado por 5, uma conta rápida, 500 reais por pessoa, certo? Como eu disse, você acha que faria os passeios que eu te disse agora, que eu fiz, por 400, mas eu gostei muito da Grado 10 e não me arrependo. Foi importante para marcar o momento e tirar várias fotos, inclusive andar em cima daquele caminhão muito louco. Mas os passeios, os parques, têm que pagar. Tem uma entrada. Por exemplo, Termas de Puritama, eu paguei 10 mil, fechei um pacote à parte do lado, a menina do hostel me indicou, 10 mil pesos por pessoa. Ok, que dá aí 10, papapá, 50 reais. Nossa, foi difícil a conta, mas quase que eu erro. É fácil, né? Mas o que acontece? De manhã, para você entrar na Termas de Puritama, tem um valor na entrada do parque. De manhã custava 15 mil pesos chilenos, à tarde 9 mil pesos chilenos. Então já leva um dinheiro, pensando no que eu disse de trocar na casa de câmbio e tudo mais, para entrar nesses parques. Vale de la Luna tem um valor, os geysers, se não me engano, 7, 10 mil reais. Se você é estudante aqui no Brasil, faz faculdade, faz uma pós, estuda, tem a carteirinha, leva, porque ela é aceita lá, essa carteirinha de estudante, e você paga um valor menor, que é aproximado ao valor que um chileno pagaria. Chileno tem um valor, estudante tem outro e turista tem outro. Quase que eu esqueço de falar também do tour astronômico, que entra no pacote de passeios, tá? Na cidade também você consegue fechar. Eu reservei daqui, porque é muito cheio e eu vi gente não conseguir na hora, na Space, o site está aqui embaixo, tá? É muito concorrido, não sei o motivo, porque falar a real, assim, o cara que é o dono, me disseram que é um francês, e ele no final ele vai, conversa com você, tira dúvidas, o cara tem um conhecimento absurdo sobre astronomia e você fica espantado. Legal, isso é válido, mas cheguei lá para pagar, falei da reserva e o cara foi super mal educado. Eu falei, e como é que funciona? Ele, primeiro você paga, depois eu te explico. Eu já fiquei puto, mas paguei, claro. Porque se um Zé Mané falaram que é o melhor, você paga. Mas eles sabem que a procura é muito grande. Eu fiquei até meio puto comigo mesmo. Falei, mas por que eu aceitei isso, cara? Eu não faço isso. Eu fiquei meio incomodado. Fiquei incomodado ao modo que ele me tratou e tratou todo mundo. Mas paguei e fui até o passeio. O passeio, o começo, se prepara, vai bem agasalhado, porque também é bastante frio. Você chega, não sei, das 8 às 11 da noite, no seu horário que você vai fechar o seu tour astronômico, o lugar, mas é bem frio e vai esfriando, cada vez mais vai entrando à noite, então vai bem agasalhado. Mas explica sobre horóscopos, sobre signos, mostra as estrelas, mostra norte, sul, fala um pouco de visibilidade, fala como você se localizar, fala sobre a cordilheira, que lá na Atacama, onde está a cordilheira é o lado leste, é muito fácil na Atacama eles detectarem qual é o lado leste. Aí automaticamente oeste, sul e norte. Esse passeio custou 20 mil pesos chilenos por pessoa, equivalente a 100 reais mais ou menos, né? Sendo que você vai fazer o seguinte, você vai fechar esse passeio, vai pagar esses 100 reais,
Felipe, não gostei tanto. Eles servem chocolate quente, explicam, mas eu achei que eu conseguiria ver mais coisas no telescópio. E não consegui ver muito bem. Mas é fantástico você entender. Eles mostraram pra gente a olho nu Marte colado quase à Lua, Vênus, e você entende um pouco da grandeza. Lá o céu é muito limpo e de verdade parece que ele está colado em você. Tinha uma novela, Porto dos Milagres, lembra? A Lua ficava aqui. É o que parece, não a Lua em relação ao céu, porque a Lua lá, pela direção que eles estão, fica um pouco acima, mas ela é nítida como nunca. E lá eles tiram essas dúvidas. Acho que vale a pena, a minha experiência, eu não gostei tanto, mas o meu primo e a namorada adoraram. E então vai de opinião, acho que é importante a gente ter a nossa, certo? Eu falei do frio. Ó, eu pensei em levar pouca roupa. Falei, eu me viro lá. Seguinte, cara, que você tem que levar com certeza. Cara, eu falei no sentido amplo, pode ser homens e mulheres, né? Com certeza é protetor solar. Tomar muita água, lá você vai comprar galões, tem galões que vendem de 5 litros e dá pra você comprar. Mas você tem que levar muita roupa. Não poupa roupa, não poupa roupa, porque nos geysers, você vai lembrar do que eu tô te falando. Mano do céu, é muito frio. Tava menos 12 nos geysers. Menos 12. Menos 12 é frio para caralho, né? Muito frio nos geysers. Menos 12 é muito frio. E a gente não tem noção. A gente aqui pegou uma vez na madrugada em São Paulo, sei lá quanto foi muito baixo, mas a gente passou muito frio, imagina menos 12. Então você tem que colocar uma meia, eu te dou uma dica, eu fui na Decathlon antes, não é propaganda, mas eu fui até lá e comprei blusa, eu comprei meia térmica, eu comprei shorts, calça térmica. Essas coisas fazem diferença. Essa calça térmica mantém a temperatura do teu corpo, uma blusa térmica para manter a temperatura do teu corpo é fundamental. O geyser, a gente fez os passeios na quarta, quinta e sexta, se não me engano, terça, quarta, quinta e sexta. O geyser foi o da sexta, o do último dia. A gente ainda ia para a cidade e estava pensando em comprar coisas para não morrer de frio. Por exemplo, eu comprei luva. Comprei uma luva antes que ajudou muito. Aliás, vou mostrar. Ó, eu comprei essa luva lá. Dá pra ver? Essa luva é toda flanelada. Acho que, se não me engano, foram 2.000 pesos chilenos. Mas eu comprei. Porque é muito importante, a gente não tem noção, né? Michael Jackson, au! Mas é muito importante, 2.000 pesos, ela esquentou muito, me ajudou muito, comprei uma meia a mais. Na real, você tem que sobrepor roupa, você vai colocar a tua camiseta, a térmica, com uma outra camiseta, com uma outra camiseta, com outra blusa, com outra blusa, com outra blusa. Touca, eu coloquei duas, que loucão, coloquei uma, coloquei outra. Luva, eu coloquei aquela de lã que a gente usa aqui para ir para Campos Jordão, achando que está muito frio, e coloquei essa por cima. Mas o pior de tudo, se eu tiver com frio no meu pé, ferrou, literalmente, eu tô com frio no corpo todo. E não adianta você pôr essas meias, não adianta fazer nada se você não tiver uma bota própria. O que acontece? Se você não tem uma bota própria, que era o meu caso, e de todo mundo, quase, tirando meu primo, que ele tinha aquelas botas Timberland lá, pra caminhada, ele aguentou bem, lá nos geysers, o que acontece? Tem água e tem umidade perto, então vai acabar molhando o seu tênis, o seu calçado, automaticamente. Vai acabar molhando o seu calçado. Então, automaticamente vai congelando o seu pé. Porque o seu pé molhado... estão fazendo obra agora, obrigado. O seu pé molhado... Obrigado. O seu pé molhado, ele fica com ainda mais frio. Chegou um momento que eu achei que meus dedos estavam colados e congelados. Eu achei.
Chegou um momento que eu achei que meus dedos estavam colados um no outro, eu tentava mexer e não conseguia, eu falei, ferrou. Então, prioriza o seu pé. Se você não tem um calçado próprio, sei lá, meu, coloca jornal, coloca um saco plástico em volta, coloca as meias, mas faz de tudo, porque é um perigo, viu? Tem gente ali que, meu, na boa, pra você perder ali ponta de dedo, perder, sei lá, o pé ou a mão, é mole, porque é muito frio, mas vale muito a pena. A natureza é demais. Bom, eu falei dos passeios, eu dei dica em relação ao dinheiro, em relação à roupa, mas eu não posso esquecer, quase que eu esqueço, do Bepantol. Tá aqui embaixo o nome, Bepantol. Bepantol é um remédio como hipoglós. Você vai parecer um loucão, cheio de pomada na boca, que é o Bepantol, mas ele salva. Porque acontece, lá o tempo é muito seco e lá a gente acaba tomando menos água, a gente não está adaptado ao tempo, a gente está adaptado ao clima, é muito calor de dia e é muito frio à noite, saiba disso. Então sua boca fica muito seca, minha boca ficou cortada, minha boca ficou machucada, o nariz fica com muita terra, você fica respirando aquele ar seco. Aliás, a gente está falando do deserto mais seco do mundo. Então é muito seco, é ruim para você respirar, te falta ar. E que dirá na altitude. Compra Bepantol, Bepantol vai te ajudar muito. Compra lá mesmo, no centro, pede Bepantol e aí você passa, pode passar. Tem um gosto de peixe, vai beijar na boca, ferrou, né? Vai ter um gosto de peixe, mas você passa nos lábios, passa bastante, sem economizar aqui no nariz, vai passando para dar uma hidratada. Ajuda muito na queimadura do sol, se você se queimou durante o dia, tem que passar protetor, lembre-se disso. E ajuda muito também se você já está machucado desse contraste do calor e o frio, certo? Comida. Como comer no Atacama? Como que eu almoço no Atacama? Aí vai a minha dica. Tem vários restaurantes. Tem um campo de futebol lá no Atacama, pergunta, tá? Perto, eu não sei se é por fim ou é por começo, mas é na Caracoles ali, cruzando, tem uma igreja no centro, tem uma praça, e lá perto tem um campo. E nesse campo tem vários bares que vão beirando esse campo de futebol. Um campo society, um campo bonito, aliás, adoraria jogar bola lá. E a gente pagou no almoço, foi mais barato, a gente foi descobrir no final, 2.800 pesos chilenos. E aí você escolhe um carboidrato, que é arroz ou macarrão, escolhe a mistura e eles te dão inclusive bebida. Lá as refeições são feitas geralmente assim, onde você tem um carboidrato, uma salada, uma opção de mistura, aliás, carboidratos são duas opções, geralmente é o que você pode pôr arroz e uma batata. Salada, você tem uma opção de mistura, né? Pode ser um frango, uma carne. Alguns lugares já te dão junto sobremesa e bebida. Vê isso, tá? Mas um almoço relativamente compensador lá foi esse de 2.800 e a gente descobriu um restaurante que é muito legal, muito bonito, a comida é muito bem feita e vem bastante, dá para dividir para duas pessoas, que é o Barros Restaurante. Ele é um pouquinho afastado assim, dá pra ir a pé, claro, mas ele é muito bonito, à noite é muito legal, rola uma música tradicional, é um restaurante legal. Se você estiver solteiro, estiver com os amigos, quiser conhecer gente, pode ir lá que você vai conhecer com certeza. Mas nesse Barros a gente fechou, por exemplo, um macarrão, um espaguete, 3.500 pesos chilenos. E, mano, era muita comida, dá pra dividir por dois. Se tiver com muita fome, você come um tranquilamente, mas dá pra dividir por dois, a gente achou que vale a pena em relação a custo-benefício, certo? Mas a média de valores de um em conta é 3, 4, até 5.000 pesos chilenos. O que vier a mais é um pouco mais caro, depende do que você quer fazer, depende do tipo de viagem que você quer fazer. Quer economizar? Vai nessa. Se você quer aproveitar a beça, aí tudo bem também, faz como preferir, acho que vale a pena. A viagem ela tem que ser marcada por esses momentos e por tudo isso, beleza? Com certeza foi a viagem, eu nunca tinha feito uma viagem internacional, né? Então eu não posso falar que foi a melhor viagem, mas meus olhos puderam ver coisas que eu achei que nunca ia ver na minha vida, tá? Você vê uns canyons como aqueles, você vê umas paisagens como aquelas. Meu amigo na época, Felipão, ele falou: ô Tulião, que é meu apelido de infância, Túlio, parece que você está vendo uma pintura. E realmente parece uma pintura, parece que a gente entrou dentro de uma pintura para viver aquilo. E foi mágico, foi um lugar onde eu nunca vou esquecer, eu não vou esquecer das pessoas, eu não vou esquecer
Tá tudo gravado aqui na minha cabeça. Tem as fotos, né? Mas eu acho que a memória da gente nunca apaga. Então, vai para Atacama, uma boa viagem para você. Se tiver qualquer dúvida, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, pode me mandar, eu te ajudo. A ideia é você fazer a melhor viagem possível para Atacama, fazer a tua trip. Essa foi uma das minhas viagens, eu espero que possa ajudar com várias outras, beleza? Muito obrigado. Aqui embaixo tem tudo que eu falei, tem aqui ó, os sites, tem os nomes. A ideia, como eu disse, é para te ajudar, beleza? Boa viagem, até mais. Atacama foi demais. Como é incrível.